Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais uma edição do Pod Dai para falar sobre negócios. Vamos falar aqui sobre a GFI, a Hub de Negócios. Você já conhece? Já ouviu falar? Fica calmo, porque a gente vai te explicar tudo sobre esse ecossistema diferenciado e que traz inúmeras possibilidades para você ter a sua rentabilidade também, trabalhar e investir da maneira certa. Para falar mais sobre este assunto, a gente trouxe o CEO da GFI Hub de Negócios, que é o Odirley Schuster. Seja muito bem-vindo, Odirley. Obrigado, Dai, ao público que nos assiste, né? É uma honra, uma satisfação. Sempre quis estar aqui no Pod Dai e é uma satisfação. Obrigado pelo convite, né? E a gente está muito feliz de poder falar hoje um pouco mais da nossa hub de negócio, do nosso modelo, o nosso mercado, o que a gente faz, como a gente atua e todas as áreas, né, de atuação que nós estamos hoje a mercado. Odirley, conta aí pra gente como é que surgiu esse ecossistema, é algo diferenciado, né? Porque falar em negócios ainda é um tabu. Quando se trata de investimentos, enfim, vem mil perguntas, né? Mil possibilidades e conta aí pra gente, então, como é que surgiu a GFI? Então, é uma longa trajetória e uma história, né? Eu sou professor por formação, sou graduado em matemática, pós-graduado em física, sou formado na área de nutrição clínica esportiva. Eu sempre falo, isso não me faz melhor que ninguém. Porém, me trouxe bastante conhecimento e também eu vim para a área das vendas diretas desde 2008 a 2011, onde eu conheci o ecossistema de vendas, né? E aprendi muito com uma empresa americana, onde eu trabalhei bastante. E entendi que modelos americanos, eles são difíceis de você conseguir encaixá-los aqui no Brasil. Mas eu fui vendedor, fui trabalhar de porta em porta, fui trabalhar nesse mercado, né? Eu sempre entendi assim, que quem aprende a vender, quem vende, nunca passa necessidade. Nada como a prática, né? Nada como a prática. E aí eu trabalhei bastante tempo nesse mercado de vendas. Minha área inicial foi na área de física quântica, a qual eu tenho especialidade. E eu trabalhava com palestras e treinamentos voltadas à saúde e bem-estar, tratando a parte energética, a parte quântica, aparelhos e os benefícios que traziam para a saúde. E em 2012 eu falei assim, tá na hora de eu trazer algo diferente para o mercado. Porque como matemático, eu sempre gosto muito de ver a parte lógica, eu gosto de números, eu gosto muito da parte estatística. E algo me chamava atenção nesse mercado dos aparelhos terapêuticos, vamos falar assim. Tinha 3 clientes que não me compravam o produto, ou que não compravam esse determinada tecnologia. Era o cliente que, primeiro, todos querem, mas tinha o cliente que não tinha o recurso financeiro e não podia comprar aquele produto porque o valor era agregado. Aí tinha um outro cliente, ou uma parcela desses clientes que já tinham um produto da concorrência, um produto similar, parecido, e tinha aqueles que então já tinham um produto sem tecnologia nenhuma, mas comprado numa loja de colchões, uma loja normal. E eu falei, como eu faço para levar essa tecnologia, que inclusive revolucionou o mercado de 2012 a 2015, onde a gente chegou em mais de 15 mil clientes, depois nós recebemos pela Frente Parlamentar das Práticas Integrativas em Saúde Pública o primeiro reconhecimento de idoneidade hoje nesta área de quântica, nessa área de tratamentos naturais. Acho que hoje a gente é a única empresa ainda a ter esse reconhecimento. E eu falei, como é que eu vou fazer isso? Vou empreender. Aí veio a ideia de trazer, de criar, formar um modelo de negócio. Entendi. Porém, tínhamos um produto, que é bem interessante isso, tínhamos um produto que atingia apenas um público. Ou seja, você fazia a venda do produto e você tinha que fazer um cliente novo, porque esse produto dura 10, 15, 20 anos. Nossos clientes, eles usam esse produto até hoje. Porém, como o nosso foco sempre foi voltado à saúde e bem-estar, eu sempre falo, o que a gente precisa para ter saúde? São 3 aspectos importantes, são 3 pilares. O primeiro deles é a nossa alimentação, que não é só o que você come, é a água também. Então, água, alimentação, como primeiro pilar. O segundo é o sono, que eu sou apaixonado pela ciência do sono, eu gosto muito dessa área. E o terceiro é a atividade física. Eu sempre falo, a gente ainda não embalou um produto para vender um pacote de atividade, mas o resto a gente vende tudo. Então, tudo que é voltado à saúde e bem-estar, na parte de alimentação, nutricional e a parte de sono, nós hoje somos referências no mercado. Em que momento surgiu este ecossistema? Porque durante o decorrer dos anos, ali começou em 2012, né? Teve muitas mudanças e hoje já é uma empresa aí com mais, uma hub, né, com mais de 9
empresas. 9 empresas. Nesse negócio aí grandioso. Começa a ficar interessante a partir de 2015, quando eu entendi a necessidade. Por exemplo, a gente tem tempo aqui para falar. Ótimo. Né? A gente chegava, a maioria dos nossos clientes que usava a terapia quântica falava assim: "O Dirley, o que eu faço aqui que eu tenho um desgaste? O que eu uso?" E como a gente tinha o conhecimento, falava assim: você tem que manipular, exemplo, para o teu sistema estrutural, você tem que tomar colágeno tipo 2, condroitina, glucosamina, você tem que tomar ferro, magnésio, potássio, zinco, enfim. Uma formulação específica para tratar aquela patologia em específico. E as pessoas falam assim: mas não tem como você trazer isso pronto? E eu falava: nossa, mas para trazer pronto, eu não quero mexer com essa linha de produto. Tem tantas empresas que já vendem, que já atuam no mercado. Mas de tanto o pessoal insistir e de tanto ver no mercado produtos com propostas, mas que entrega muito pouco do que promete, eu falei assim: não, eu tenho que então buscar essa área. E depois de muito pesquisar, eu encontrei uma pessoa que faleceu na pandemia, por isso que eu falo né? Dr. Degivaldo Bezerra, ele era pós-doctor em química, estudou rejuvenescimento celular nos Estados Unidos por mais de 15 anos, e ele falou assim: Dirley, você tem que trabalhar com nanotecnologia. Eu tinha uma vaga ideia do que era nanotecnologia, mas não imaginava o quanto isso seria um potencial de trabalho e de produtos para trazer benefícios. Rapidamente, então, nós desenvolvemos um produto que foi o que levou a empresa a mais de 100 mil clientes, um produto voltado ao sistema estrutural, chamado Reuma First. E aí começou a ideia e pensar como distribuição. Então, em 2015, surge o que a gente chama hoje de mercado econômico cooperativo. O que é o mercado econômico cooperativo? Tudo que você vê a mercado hoje, tudo é pensado em vendas. Todas as empresas têm marketing, estratégia, elas querem vender o seu produto, o seu serviço, mas muito no modelo tradicional. Nós inovamos quando a gente parou de olhar venda e nós começamos a entender como o cliente pensa. O que faz uma pessoa consumir? Por que ela consome? Por que ela fica? Sempre tem algo a mais. E quando eu comecei a entender o porquê e como as pessoas consomem e o que faz essas pessoas ficarem no ecossistema, tudo mudou. Aí nasceu o mercado econômico cooperativo com um conceito que ele é ímpar no mercado, que é o consumo inteligente remunerado. A nossa empresa ela sai na frente hoje porque, além dos produtos, você tocou no assunto, hoje são 9 empresas ligadas ao ecossistema, algumas que levam a marca GFI, que é Grupo First International, e explico por que International, porque hoje a gente já tem atuação em 4 países, Exato. A empresa foi programada para mais de 100 países, mas esse ecossistema com 9 empresas oferece para as pessoas não só produtos e serviços, mas um ecossistema inteligente que conecta empresas, produtos, serviços, tecnologia, tudo numa hub de negócio. E o que torna de diferente? A vantagem do nosso cliente, do nosso consumidor, poder comprar como se a empresa fosse dele. O conceito da empresa nossa é trazer o cliente com o pensamento de pertencimento. É uma inversão aí, né? O foco é no consumo e não na venda. Exato. Isso? Olha que interessante daí. Eu sou lá do oeste de Santa Catarina, hoje moro aqui em Itapema, mas eu vivi a minha infância, cresci no oeste de Santa Catarina e a minha família, ela sempre foi família de agricultores e a gente sempre viveu no meio das cooperativas. Então, eu sempre gostei da ideia do cooperativismo. Quando você estuda o cooperativismo, você se apaixona pelo modelo, pela ideia, pelo ecossistema. Sim. Porém, ele tem algumas adversidades que talvez não seriam exatamente o modelo para o nosso negócio por parte tributária, por parte fiscal, por parte de ecossistema como um todo. Mas a ideia de cooperar em algo em comum e dividir os lucros, a participação, os resultados foi o nosso maior diferencial. Então hoje, só para você ter uma ideia, todo o nosso telespectador, todo o nosso cliente, e até quem ainda não é cliente e vai ser cliente da GF Hub, participa do ecossistema por vários motivos, mas o principal deles é pertencimento e economia. Exemplo, a pessoa fala assim: esse negócio da GFI tem que comprar e vender produtos? Eu falo: por quê? Porque você gosta de vender? Não, eu odeio vender produto, não gosto de vender produto, esse negócio não é para mim. Eu falo: então esse negócio é perfeito para você. Como assim? Porque a empresa ela não exige que você venda. Não exige ela não cotas, exige né? de forma alguma que você indique vendedores. Ela é pensada, como eu disse no início, como consumo. E quando você vem para o nosso ecossistema, você vem através da indicação de alguém que é do ecossistema. Por conta de quê? Que nós não temos propaganda na internet, nós não temos loja virtual
para você buscar o produto. A empresa não faz venda direta ao cliente final. Ela vende sempre através de um distribuidor ou de um cliente preferencial da empresa. Então, para comprar qualquer produto nosso, você precisa fazer um cadastro gratuito no ecossistema. A empresa não cobra nada por isso. Você vai fazer um cadastro gratuito. E nós vamos te dar 20% de desconto em todos os nossos produtos e serviços. Algo que te dá muita competitividade referente às empresas hoje de grande nome no mercado. Exemplo, perfumes. Perfumes, eles têm um valor agregado, são caros. E quando você vai comprar, você dificilmente consegue um desconto de mais de 5%, 10%. Nós damos 20% de desconto em produtos, inclusive importados. Aí você fala assim, como eu posso ter mais descontos? Como eu posso ganhar dinheiro com esse sistema? A pergunta normalmente já vem acompanhada da resposta, sendo parte do negócio. E aí nós temos no ecossistema hoje, aquilo que a gente chama de afiliado, sócio participante, sócio cotista. Com apenas R$150 de investimento anual, você vai comprar uma micro franquia, que nós chamamos de distribuidor direto e independente. Isso te dá direito a comprar todos os produtos com ainda mais desconto e te dá dentro do ecossistema uma loja virtual para você poder revender os nossos produtos sem que você entenda desse mercado. Tem uma média de quantos produtos, Odirley, São mais de 100 produtos hoje só da nossa marca. E mais produtos de terceiros. E de diversos ramos, né? Diversos. Exemplo, a gente tem na linha de tecnologia, na parte de ortopédica, colchões, mantas, palmilhas, pulseiras. Então, tem a linha de colchão, a linha de água, nós temos purificadores, imantadores, jaras para tratar água, que é um assunto que eu gosto muito. Nós temos toda a linha de limpeza, toda não, mas uma linha, apesar de reduzida, mas uma linha bem ampla na questão de tratamento e cuidados com a roupa. A gente tem uma linha de produto de limpeza, só para você ter uma ideia, pessoal que nos assiste. A gente tem uma nanotecnologia na área de limpeza de roupas, que um único produto, ele reúne 4 produtos. Ele tem detergente, alvejante, amaciante e desinfetante num único produto, graças à nanotecnologia que está na formação desse produto. São biodegradáveis, não agridem o meio ambiente e você vai economizar muito dinheiro ao usar o nosso produto. Naturalmente, você vai acabar indicando para a sua família toda. E quando você compra, você já tem o teu benefício de desconto, você tem economia comprando. Então, você compra e ganha comprando e a empresa, pelo econômico cooperativo, que é a participação de lucros, onde você pode se tornar um sócio cotista da empresa, 70%, olha daí que interessante isso, 70% de todo o nosso lucro, oriundo das 9 empresas, das 3 verticais, que hoje não vai dar tempo de falar de todas, é dividido entre os sócios cotistas. Olha só, que bacana, hein, pessoa gente? Pode participar. Qualquer pessoa acima de 18 anos? Acima de 18 anos. Pode participar. Do Brasil e do mundo. São 3 pilares, então, a empresa, é isso? São 3 pilares. O ecossistema. O primeiro pilar, falando um pouquinho bem superficial. Tá, porque depois nós vamos ter outros episódios e nós vamos falar especificamente sobre cada um deles, né, Odirley? Com certeza. Olha que interessante. Os 3 pilares. O primeiro pilar, eu sempre falo que é a vertical que nós trabalhamos na parte de financeira. Por exemplo, nós temos uma das empresas que chama-se Before Business. Ela é especialista em trazer hoje para todo o público créditos, serviços financeiros. São mais de 160 serviços financeiros hoje. Olha a gente só. faz crédito consignado, antecipação da FGTS, Home Act, financiamento caro, casa, enfim, são muitos serviços. Consórcio, que a gente vem muito forte na área de consórcios agora. Em geral, imóvel, imobiliário? Tudo que você pode imaginar na linha de consórcios, a gente traz para a nossa comunidade. Eu sempre falo, nós não vendemos... Tem que fazer parte. Exatamente. Nós não vendemos consórcio. Nós mostramos o caminho do consórcio. Tanto que a gente indica o consórcio de grandes players no mercado. Não vou citar nomes aqui, mas as maiores empresas administradoras de consórcio hoje são parceiros nossos e nós indicamos aquilo que a gente entende que tem de melhor na infraestrutura, no ecossistema, nos planos, no modelo, as cartas, enfim, a gente faz todo um estudo e traz para o nosso público aquilo que tem de melhor. Então, na vertical da parte financeira, além de consórcio, nós temos o que eu sempre falo, o nosso xodó, que é o meio de pagamento, que é a GFI Pay, que é algo muito curioso. Ela surgiu depois da pandemia, né? Quando a gente retornou e hoje elaborou todo o ecossistema do GFI Hub com as 3 verticais. Neste momento surge a GFI Pay por uma necessidade. Poder vender o produto nosso, que é high ticket, que são os colchões, os purificadores de água,
em parcelas maiores do que o mercado oferece. Que até então, 2 anos atrás, você só via parcelamento em 12 vezes. Uma que outra fintech oferecia em 18. Mas com juros altíssimos, Isso, eu vou chegar nessa parte. Aí a gente surgiu, primeiro, como eu disse, para o nosso próprio modelo de negócio, trazer a GFPay, que era inédito, parcelamento em 21 vezes. Uma taxa de juros a partir de 0,97 ao mês. Só para você ter uma ideia, o público que nos assiste, tem gente que não faz conta. Mas se você extrair o valor que você paga de taxa de juros, tem gente que arranca o cabelo da cabeça. Já é difícil ser competitivo no Brasil. Aí você vende num prazo estourado de 21 meses, praticamente 2 anos, você vai fazer antecipação de ser recebível, o teu custo efetivo total, ele vai nas alturas. O nosso custo efetivo total, para cliente, parceiro, lojista, as pessoas que têm o seu próprio negócio lá fora, e utilizam a GFPay hoje como meio de pagamento parceiro, igual uma outra empresa do mercado, a gente oferece o mesmo serviço. A gente hoje compete com os grandes players do mercado. O custo efetivo total nosso em 21 vezes é menos de 21%, é 20, alguma coisa, 20,74, se não me falha, contando taxa da máquina, taxa de antecipação. Olha só, atenção, hein, você, dono, comerciante, né, lojista, você dono de supermercado, enfim, você que é empreendedor pode fazer parte deste negócio e aproveitar essas oportunidades aí que o Odilei está falando, né, Odilei? Com certeza, até o pessoal fala assim, mas eu tenho que ser sócio da GFI para usar os produtos e serviços? Não, muito pelo contrário. Você pode apenas usar um produto específico, um serviço específico. Hoje nós temos clientes, mais de 2.000 clientes no meio de pagamento, que sequer sabem que a gente vende nutracêutico, que sequer imagina que a gente tem linha de telefone. Elas só usam a maquininha, elas usam apenas o serviço de meio de pagamento. E daí dentro do meio de pagamento, que foi o nosso grande auge nesse ano de 2025 para 2026, que é a estruturação da conta gráfica, onde a pessoa tem, além da nosso meio de pagamento, tem a orientação e a estruturação contábil e a parte jurídica embutida. Onde olha só. O pequeno, ele não tem orientação, muitas vezes nenhuma, da parte tributária, da parte legal, e ele paga muito imposto. Ele não consegue fazer a elisão do seu faturamento, porque ele joga o dinheiro tudo na conta dele, ele às vezes movimenta um dinheiro que nem é dele, e ele precisa pagar imposto de algo que ele nem faturou, que não foi faturamento. E ele paga imposto. Ou cai na malha fina, muitas vezes, por falta de informação. Tudo isso a gente empacotou dentro da GFPay e a gente traz hoje consultoria para pequenos, médios, inclusive grandes empresários que precisam organizar junto com a sua contabilidade o seu fluxo financeiro, pagar imposto da melhor maneira. Tudo isso hoje a gente facilita os caminhos, né, Odilei? Exatamente. Outra ramificação... Já falamos das 3... Vamos para a segunda, né? Vamos para a segunda. Dei uma pincelada. A segunda, então, é a tecnologia, né? Serviço e tecnologias. Onde nós temos hoje, o nosso ecossistema, ele tem dentro da Hub, nós temos hoje uma empresa de tecnologia que produz, né? Que hoje dá assistência para todo o nosso ecossistema, nossos aplicativos, nossos sites, toda a parte de infraestrutura de meios de pagamento, é tudo desenvolvido dentro de casa. Fora isso, nós também hoje... temos um produto que eu falo assim, há muito tempo a gente vem estudando ele, mas a gente está trazendo ele ao mercado agora e já é um sucesso, que é o GFI Connect. O que é o GFI Connect? O Connect é como se fosse um aplicativo vamos imaginar que todo mundo conhece, o iFood. O iFood é um aplicativo que o comerciante que oferece aquele produto ou serviço baixa e ele faz a publicidade. Exatamente. Quem nos assiste, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui. Não importa o produto ou serviço que você venda. Vamos imaginar que você tem um restaurante. Imagina que você tem um restaurante, olha que legal isso. E você precisa trazer clientes. Você vai gastar com publicidade, com marketing, vai trazer lead, você vai fazer o investimento. Sim. Mas nunca, em absoluto, você sabe quantos clientes vão vir. Você não sabe qual que vai ser o teu custo por aquisição do cliente. Você não sabe a conversão, mas você vai ter que tirar dinheiro do bolso para trazer o cliente. A proposta da GFI, do GFI Connect, vai na contramão disso. Nós fazemos tudo. Nós trazemos o cliente, nós levamos o cliente até esse estabelecimento e nós só cobramos daquilo que a gente leva de faturamento. Ou seja, custo zero. Nós levamos o cliente, levamos o faturamento e pedimos uma pequena participação, que é muito menor do que ele gastaria com esses aplicativos que eu estou explicando para você. Precisa de alguma sociedade ou não? Como é que funciona nessa questão? Em absoluto nada. Olha só que legal. Você só precisa ser visitado por um distribuidor nosso, propor a parceria e falar assim, você gostaria de ter mais de 100 mil clientes hoje de um ecossistema
que possa consumir dentro do seu estabelecimento. Específico. Aqui em Itapema nós temos lavagem de carro, temos restaurantes, temos Uhum. mecânicas, agora postos de combustível estão sendo parceiro nosso. A gente está fazendo parceria também, vários restaurantes já são parceiros, o pessoal da hotelaria. Então, muitos parceiros vindo. Por quê? Nós temos clientes do Brasil inteiro, nós temos cliente de 4 países e a sede é aqui. Então, eventualmente, a gente recebe aqui na nossa cidade muitos clientes. Aonde eles vão? Aonde tem o GFI Connect. Por quê? Porque eles pagam dentro do nosso ecossistema, que gera um cashback de todo o consumo, gera um cashback que nós distribuímos dentro do nosso ecossistema e 70% da taxa que a gente recebe, né, por prestar essa consultoria, esse serviço, volta em divisão de lucro para todo o ecossistema. Olha só. É um sucesso. Para o terceiro pilar, então. E o terceiro pilar é onde tudo começou. Lá em 2012, então, com a linha terapêutica, em 2012, quando nós ampliamos toda a nossa linha. Então, em 2015, com o mercado econômico cooperativo, voltado a 100% da saúde e bem-estar, então surgem a linha de produtos da marca First, que são os nutracêuticos, são cosméticos, a linha de colchoaria, que ela vem junto, né? A linha de água e a linha de perfumaria. Tudo isso são a linha de produtos e serviços. Então, a linha de produtos e serviços, eu sempre falo assim, eu como administrador, quando a gente faz reunião e apura os números, a lucratividade, a margem de lucro na linha de produtos, ela é a mais interessante comparado ao ecossistema inteiro. Olha só. Porém, a gente, assim como todo o mercado que trabalha com produto físico, ele tem as suas adversidades, que é estoque, que é regulamentação, que é Anvisa, que é logística, que é uma série de coisas e a competitividade do mercado inteiro. Porém, a margem de lucro ela é interessante. Quando eu vou para o meio de pagamento, eu estou falando de taxas que variam de 0,40% de margem a 1%, uma taxa extremamente apertada comparado ao ecossistema como um todo. Porém, essa parte ela é escalável, ela não tem limite. E hoje estamos falando em fazer parte de um sistema, de um mercado que a fatia dele só do ano passado, no Brasil, Dai, foi 4,3 trilhões em movimentação. Por isso que os bancos ficam cada vez mais ricos, cada vez surgem mais fintechs, por conta do quê? Porque é um mercado multitrilionário. Não estamos falando de milhões nem bilhões, estamos falando de trilhões. E você já percebeu que, voltando novamente na parte financeira, o quanto é interessante, quem nos assiste talvez nunca não parou para fazer uma análise disso que eu vou falar agora em poucos segundos. O dinheiro, ele sumiu da nossa mão. Exato. As pessoas não carregam mais dinheiro na mão. Você não carrega mais dinheiro no bolso. Hoje tudo está no seu cartão, no seu celular, tudo no digital. E infelizmente, quem é comerciante, quem é prestador de serviço, quando você vai receber do cliente, seja por gateway de pagamento, seja presencialmente, na mesa, no balcão, você tem um meio de pagamento. Você tem uma máquina, você tem um robozinho lá. Você é refém do ecossistema. E só todo mundo que recebe pagamentos através dos meios vai pagar taxa. Só todo mundo. E a taxa média de mercado, ela varia em torno de 2%. Imagina, Dai, que de cada dinheiro que movimenta de uma pessoa para outra ou por transação, até 2% em média fica do sistema. Quantos perde ali, né? São multimilhões e bilhões que o sistema puxa para cima. Sim. Eu faço uma conta de padeiro, que ela é bem simples. Eu falo assim, se eu tenho 100 dinheiros, você pode imaginar o dinheiro que você quiser. Eu tenho 100 dinheiros agora e vou passar 100 dinheiros para você. Você recebeu 100 dinheiros. Antigamente, o dinheiro ele trocava de mão assim, 100, o dinheiro trocava de mão. Hoje, quando eu passo 100 dinheiros para você no cartão, porque a maioria é no crédito, sem contar a antecipação, estou falando só de passar, você já vai perder 2%, 1,5%, 2%. Agora, vamos pegar os 2%, que é a média de transação. Se você recebeu 100, passar para outro, esse dinheiro movimentar 50 vezes, praticamente 100% desse dinheiro subiu para o sistema financeiro. Alguém está ficando com esse dinheiro. Exato. Quando nós vimos isso como ecossistema, a gente falou, estamos deixando muito dinheiro na mesa. Por isso que surgiu esse braço financeiro para nos trazer hoje todo o suporte, todo o know-how e também trazer faturamento para dentro da empresa. Não, e hoje, cada vez mais, as empresas estão calculando ali, como a gente diz, calculando centavos, né? Tá na hora de começar a calcular os juros até nisso, né, Odirley? Quanto antes, olha o quanto poderia economizar, né, em relação à maquininha, vamos lá, usar os termos mais específicos, né, que é da GFI, né, que é 1% juro?
Até 1%. Até 1%. Então, olha a diferença já que dá só aí, né? Imagina que nós, não vou citar nomes aqui, mas a gente tem cliente, lojista de carro, que fala assim, não posso vender na maquininha porque a taxa de juros é muito alta. Vai somando, né? Juntando. Um dia eu sentei com um garagista e falei assim, vamos fazer um cálculo aqui. É isso aí. Olha que interessante essa visão aqui. Inclusive, é um fato verídico. Aconteceu com um cliente nosso. Ele falou assim, eu tenho um cliente aqui que ele não quer fazer financiamento, ele não quer alienar o carro, ele tem limite no cartão, quer gerar milhas, ele quer usar o cartão. Eu nem máquina tenho aqui. Eu falei, pega uma maquininha nossa. Aí ele fez o cadastro, passou no compliance, pediu a maquininha nossa, em 2 dias estava com a maquininha, esse cliente esperou. 100 mil reais parcelado em 21 vezes deu 1% o custo efetivo total entre taxa e antecipação e ele recebeu o dinheiro à vista no dia seguinte. O que aconteceu? Ele falou, meu Deus, essa taxa é mais barata do que eu vender carro zero financiado. Olha aí, ó. É mais barato que o carro zero. Tem a limitação de 21 vezes, mas quantas pessoas que na troca do seu veículo, às vezes falta uma diferencinha, não quer financiar? É um excelente negócio. Isso faz o quê? Coloca a marca mercado, traz credibilidade, traz faturamento. E esse cliente que está usando a maquininha, inclusive, pode participar dos lucros da empresa. Gira o negócio. Com certeza. Exatamente. Agora, Odirley, muita gente, às vezes, faz uma certa, não só analogia, mas, ao mesmo tempo, tem aquele receio, né? Pá, vamos falar em divisão de lucros. Tem a ver com pirâmide? Não tem a ver com pirâmide, né? A GFI trabalha um ecossistema totalmente diferente e eu gostaria que você deixasse bem claro isso para quem nos acompanha aqui no PodDai, né? Explicar especificamente, né? Não tem nada a ver com pirâmide. Eu gosto muito desse tema porque, infelizmente, no Brasil, as pessoas elas são mal informadas e elas confundem, muitas vezes, uma informação. Eu sempre costumo falar assim, primeiro que pirâmide financeira é totalmente ilegal, ela quebra, ela tem fim, ela lesa pessoas, enfim, ela depende da entrada de pessoas, ela depende da entrada de dinheiro. Isso é totalmente o contrário do que a gente faz. A gente vende produtos. Todo o nosso faturamento ele vem da venda, da comercialização de produtos, serviços, da intermediação de taxas no meio da maquininha, no consórcio, nos financiamentos. Embora as taxas, como eu disse, são pequenas, 100% mas legais. os volumes são muito interessantes. Quando se fala em divisão de lucros, embora nós não sermos uma cooperativa, mas termos o conceito de mercado econômico cooperativo, a gente é 100% baseado naquilo que as grandes empresas fazem. Vou dar um exemplo para você. Imagine que aqui, vou dar um exemplo bem prático aqui da nossa região. Imagine que você tem um terreno aqui e você fala assim, Odirley, eu quero construir aqui um prédio, mas eu não tenho dinheiro. Aqui muita gente faz a permuta do terreno e depois troca por algumas unidades daquele prédio, certo ou não? Mas também tem uma outra modalidade que é muito usada, principalmente na área da construção civil, que é a parte das SCPs, Sociedades em Cota de Participação, ou SPS, Sociedade em Participações Específicas. A SCP, Cotas de Participação, ela tem várias modalidades e ela, inclusive, tem lei para isso. Você cria um CNPJ específico para isso, cria todas as regras, faz um contrato dentro da lei, faz o compliance de quem vai ser o sócio ostensivo, o sócio participante, que são os nossos sócios, né? O ostensivo sempre somos nós. E é muito simples você entender como funciona essa participação. Exemplo, a empresa se propõe a pegar 70% de todo o faturamento dela e dividir entre todos os cotistas. Então, isso é variável. Primeiro ponto. Voltando ao ponto de exemplo, para as pessoas entenderem, quem nos assiste, exemplo. Imagina que uma rede de hotel, poderia aqui citar o nome, uma rede de hotel, inclusive aconteceu aqui na nossa região várias vezes já. Uma rede de hotel vem aqui, faz uma pesquisa e fala, ó, Itapema, Balneário, ou Bombinhas, ou Porto Belo, não importa. Tem um excelente mercado para a gente trazer um hotel para cá. Vamos fazer uma reunião, vamos chamar os empresários e vamos apresentar o projeto, a viabilidade do projeto. Vamos construir uma torre de tantos andares, tantas unidades, tantos quartos e vai dar um ROI, que é o retorno, né? Em tanto tempo e você pode ter uma participação do faturamento, do lucro, em tanto tempo, vitalício, ou seja, aí cria-se as regras. E imagina que vai ser liberado 100 cotas para construir esse prédio. Se você entrar com uma cota, com X valor, que é o montante proporcional ao valor daquele prédio, ou daquele projeto, você vai ter uma participação de 1%. Estou chutando aqui. Poderia ser uma fração de participação. E você aporta o seu dinheiro naquele CNPJ,
aquele CNPJ vai executar aquele projeto, vai aferir lucros e vai dividir os lucros de acordo com a proposta oferecida naquele jantar, naquele negócio, ou em várias reuniões até que se montou o escopo daquela operação. Então, a sociedade em cotas de participação é isso. Você tem uma participação não estando no contrato social, você não tem a responsabilidade civil nem criminal, tudo isso é por parte do sócio ostensivo, que somos nós, GF Hub. A gente entende do nosso negócio, nós entendemos as verticais dos produtos e nós criamos a venda, nós trazemos o cliente, nós geramos o faturamento. De repente você fala assim, eu não entendo nada desse mercado de cosmético. Ô, Dirley, não entendo nada desse meio de pagamento. Mas eu queria ser sócio hoje de uma empresa que concorre com Stone, com Cielo, com GetNet. Quem não quer, né? Você gostaria ou não? Sim, eu gostaria de ser sócio hoje de uma empresa que concorre com o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Sou péssima em números, Odirley. O que eu faço? O que você faz é muito simples. Primeiro você conhece o ecossistema. Conhecer o ecossistema, sugiro que você use os produtos para você ver o quanto maravilhoso é usar os nossos produtos. Você vai entender como traciona o mercado, como o negócio ele funciona e você vai falar assim, nossa, funciona igual um mercado normal, eu vou lá, compro o produto, levo para casa, eu uso. E a empresa faz a gestão de tudo isso. E quando você compra uma cota, quando você faz um aporte de um método, que a gente chama, tem vários métodos, a partir de R$500 você já pode ter uma cota de participação. Só que tem um detalhe, a empresa ela não vende uma cota de participação para você e fala assim, agora você é cotista para o resto da vida. Muito pelo contrário, a empresa ela abriu essa parte de cotas em participação com prazo determinado. Claro. Ela não vai ter sócios cotistas a vida inteira. Ela precisa crescer, ela precisa expandir. Então, ela falou assim, vamos trazer os nossos melhores clientes para que eles cresçam junto com a gente e participem dos lucros. Isso não deixa de ser uma garantia também de que o negócio vai ter continuidade. O negócio inteiro é a garantia da tua SCP. Agora, olha que interessante. Quando você compra um contrato, quando você faz o aporte, a empresa ela se reserva o direito a falar assim, Dai, eu vou vender para você uma cota de participação aqui por 100 dinheiros, mas tem uma cláusula aqui que quando eu vou te pagar 150 dinheiros, vou te pagar 150% sobre o teu aporte num determinado tempo, 10, 15, 20, 30 meses, e isso é variável, porque tem a variação da divisão de lucros, você fala, mas eu quero continuar. Quando a empresa cumpre o contrato de te dar os 150 dinheiros, ela fala quanto de lucro tu pode ter. Você não tem um lucro ilimitado, você tem um lucro exatamente limitado, que é bom para você. E é bom para a empresa, porque a empresa ela vai crescendo. Exato. Então, ela devolve o seu aporte, corrige com a participação de lucros e você insere o contrato. Posso fazer mais contratos? Enquanto a empresa usar a política, sim. Mas uma coisa é certa, na medida que ela vai crescendo e fazendo a gestão, ela precisa fazer o quê? Ela precisa trabalhar com o recurso, ela precisa crescer a mercado com o recurso. Então, ela não pode ter nem falta de recurso e nem excesso de recurso. Por quê? Não teria lógica a gente ter um recurso além daquilo que nós temos projeto de expansão. Então, tudo tem limites também. Então, é assim que funciona. E isso que garante a solidez do mercado, né? Com certeza. E todo cliente nosso, ele, além dele ter a participação, quando ele vai consumir, ele tem... Todo mundo tem um network de 1, 2, 3, 5 clientes que são muito próximos da família ou o próprio negócio, né? Por que ele usaria uma maquininha de cartão de crédito de uma outra operadora que não paga nada para ela, se ela pudesse usar da GFI e ter um cashback do próprio faturamento? Olha só. O que faria você trocar hoje a sua linha de telefone da Vivo, da TIM, da Claro, para nossa operadora? A nossa operadora vai oferecer inúmeras vantagens para você. Primeiro que você não tem fidelidade igual as outras operadoras fazem. Estou entrando em outra vertical aqui. Segundo, você vai ter o teu direito resguardado de que todo o teu pacote de dados que você contratou e você não utilizou naquele mês, nenhuma operadora acumula para você. Você paga e perde. Aqui você paga e ele se acumula. Caso você não utilize, a empresa acumula o crédito para você no mês seguinte. Ou seja, você não precisa contratar um plano alto. Um plano pequeno, ele vai sobrando e você vai acumulando. Ou seja, você já começa economizando. Sim, claro. E 70% mais uma vez do lucro da operação da nossa linha de telefone, das linhas, né, que a gente tem da Uzi Telecom, vai para a Hub de negócio e divide lucro com todos. Então, não importa o que alguém consuma na GF Hub, seja um produto, seja um serviço, seja um negócio,
seja uma consultoria que a gente faz Vai ganhar também. de qualquer forma. Você vai ter participação nisso. Legal, legal. Muito legal, né? Me diz uma coisa, o sistema é o mesmo para os 4 países onde a GFI está agora? Quais são eles? Estados Unidos? Brasil, oficialmente, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Ah, ok. Estamos abrindo agora os Estados Unidos Olha e só. Portugal. Estados Unidos já Que tem bacana. um pessoal que é brasileiro, inclusive, que está lá, que nos assiste. Eventualmente, eles compram um outro produto e a gente faz a exportação via Paraguai, porque a nossa sede internacional é Paraguai. É Paraguai. Desde 2017, então a gente tem a empresa de importação e exportação lá para dar suporte para os produtos que a gente exporta. E a partir do Paraguai, que é interessante, e a partir do Paraguai que a gente exporta os produtos. Por conta da facilidade. O Brasil é bem engessado para a gente exportar produtos. Então, Sim. a gente fabrica aqui no Brasil, Uhum. leva ao Paraguai, né, exporta para o Paraguai e do Paraguai exporta para o mundo inteiro. Faz essa exportação. Legal. E quais são os projetos futuros para a GFI? Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque é uma empresa que está em constante crescimento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que no nosso coração a gente sempre sabe onde quer chegar, né, Odilei? Conta aí para mim quais são os próximos passos, assim, da GFI para meses, anos, enfim, sinta-se à vontade para falar a respeito. Então, a gente tem muitos projetos. Um dos primeiros projetos é a gente, em 5 anos, a gente está em mais de 20 países e em 10 anos estar em 100 países com os nossos produtos e serviços. Exemplo, Estados Unidos agora a gente vai abrir com telefonia. Portugal a gente vai abrir com telefonia. Então, o primeiro ano... Isso seria o abrir com sede, só para deixar bem claro, com com a sede. Com a sede, os produtos e o ecossistema. E o ecossistema no total, então. Isso, exemplo, aqui no Mercosul, todos os clientes têm acesso aos nossos produtos físicos. Fora do Brasil, só produtos digitais. Então, os treinamentos, o ecossistema, as mentorias, agora entrando a telefonia, alguns países onde a gente tem parceria, a gente vai entrando ao mercado. Mas o objetivo, sim, é ter um centro de distribuição a nível da Europa, a nível da América. A gente vai ter centro de distribuição, porque os nossos produtos, eles são ímpares, são produtos diferenciados, são um produto com nanotecnologia. O Brasil sempre foi campeão a importar produtos nessa área. Por que não exportar? A melhor matéria-prima da linha nutracêutica está aqui no Brasil. Nós importamos a matéria, exportamos a matéria-prima, importamos de volta e depois a gente embala, fabrica e distribui. Por que não fazer tudo aqui? Então, um dos projetos futuros da GFI, que é um projeto bem ambicioso, é a gente criar nos próximos 5 anos uma cadeia completa de produção da matéria-prima, industrialização da matéria-prima, nas nossas fazendas, criar tudo isso dentro e... reduzindo custos. Fazer todo o processo. E sobrando lucro para os sócios. Desde a produção do mel, do própolis, que vai nos nossos produtos. Olha só que legal. Todo o extrato da matéria-prima, grande parte da aloe vera, tudo produzido nas nossas fazendas. E daí então, falando em nossas fazendas, vai envolver o agro aí ou não? Também nessa produção? Já tem algo pensado ou não? Olha que interessante, a gente falou das 9 empresas, falou das 3 verticais, mas a gente não falou do agro. Uma das empresas... Né? E olha que interessante, esse é o projeto mais antigo que a gente tem. Esse é o projeto que começou em 2013 e ele vai entrar em efetividade em 2027. Olha só. Que é o First Agro. Vou dar uma pincelada aqui para quem assiste. Por que a demora, assim, nessa construção, digamos, né? Burocracia. Aqui no Brasil, o produto... Isso para a gente ter noção do quanto o produtor sofre, né, Odilei? Já começando por aí, na questão burocrática. Vou explicar para você, assim, sem papas na língua. Em 2013, a gente descobriu o produto, a gente fez alguns ajustes de pesquisa. Em 2015, 2016, o produto já estava pronto. Então, nós começamos a vender e no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente já tem vários clientes que vendem e compram o produto. Com uma proposta diferente do que realmente é, que é um adjuvante para caudas de aplicação de herbicida, fungicida e inseticida. Ele é um adjuvante, ele é fenomenal. Quando a gente começou a vender o produto, todo mundo falava assim, não, tem que botar na cooperativa esse produto, tem que botar na agropecuária, porque eu preciso pagar com o Pronaf, eu preciso fazer o financiamento, eu preciso usar o dinheiro do financiamento para comprar, para tirar a nota, tem que ter o NCM desse produto. E esse produto, ele não tinha o registro no MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Planejamento. Então, ele precisava do MAPA. Vou falar para você assim, eu desisti do produto na pandemia. Foram 4 anos tentando registrar o produto, tentando trazer o produto, porque ele é muito simples. 4 anos. Tanto que a gente desistiu. Gastou um saco de dinheiro, uma burocracia do tamanho do mundo, e a gente não conseguiu colocar o produto no mercado.
Onde que empacou, digamos assim, mais essa questão do não conseguir? Na burocracia. É a burocracia Quando mesmo. você chegava, por exemplo, nos órgãos de registro de competentes, é uma papelada que não tem fim que eles pedem. Aí precisa de um registro. Mas como de um registro se a gente não passou nem a primeira fase, que é a parte de outorga do mapa, para a gente poder fazer uma pesquisa a campo com uma universidade? Foi muito difícil. E eu falo que foi por Deus mesmo, porque depois de ter desistido já, numa certa feita, não posso falar nomes aqui, estou eu hospedado num hotel, tinha um pessoal do mapa, fiscais do mapa, de outra área de atuação, a gente conversou, fizemos amizade, e eu mencionei a dificuldade e perguntei por que tamanha burocracia. Não posso falar aqui o que eles falaram, né? Você deve imaginar. Aí eles me deram o caminho, com quem falava, como fazia, o que deveria ser feito. E depois daquele dia, os praticamente 6 anos que a gente gastou, se resolveu em menos de 60 dias. Olha isso, gente. Então, esse produto ele vem a mercado no ano que vem. Ele é um mercado assim, que promete faturar assim, alguns multimilhões a nível de mercado. E interessante que não é só para o Brasil. Esse produto ele vai fazer a patente, né, em todos os países que trabalham com água, Estados Unidos, todos os países Mercosul. A gente vai pedir a patente dele toda agora, certo? Que o nome é o que menos importa, mas a formulação... Sim, a formulação E a gente pretende abrir esse mercado internacional também com esse produto. E ele é um adjuvante, e ele age como, assim? Pode falar um pouquinho mais? Pode. Ou ainda não? Imagina Bora dar spoiler, então. Vamos lá. Imagina que quem nos assiste tem a experiência que aplica alguma cauda. A gente fala veneno, mas nem tudo é veneno. Adubo foliar não é veneno. Exato. Você aplica uma cauda na sua lavoura, no hortifruti, você vai aplicar essa cauda. O que acontece com a água? Na pulverização, na pressão da água, vai fazer um sereninho, né? E aquele sereninho ele vai descer até a folha, até a fruta, e vai carregar aquilo que incorporou na água, que é o herbicida, o fungicida, o inseticida ou o próprio adubo foliar. Só que, nesse processo, nós temos o processo de evaporação, nós temos o processo antideriva, nós temos vários processos que fazem com que a água, em vez dela ficar em micropartículas, no H2O micro, que ele consegue entrar no orifício da folha da planta, ele se agrupa. E a gotícula fica grossa, fica grande. E ela cai na folha, incorpora uma gotinha e não entra. Olha só. Esse produto, ele quebra, é muito simples, ele quebra a tensão superficial. Quando ele quebra a tensão superficial, com menos quantidade de produto químico, com menos água, a eficiência ela é muito maior, porque qualquer sereninho, para o pessoal que nos assiste entender melhor, quem nos entende, vai penetrar. Aí você pega plantas, por exemplo, que são resistentes à aplicação de herbicida. O secante, por exemplo, que você tem que passar muito, molhar a planta para efetivamente matar aquela planta. Por quê? Às vezes está cheio de pelinho. Tem determinadas plantas, tipos de folhas, que a água não entra. Esse produto ele quebra a tensão superficial e ele penetra com muita facilidade. Então, quem nos assiste sabe da dificuldade que é de aplicar produtos, por exemplo, nas gramas, nas folhas estreitas. Para quem conhece buva, que eu estou falando aqui que ela é super resistente, o nosso produto, ele melhora em até 40% de efetividade no uso da buva, para matar a buva. Porque tu passa veneno, mata tudo e a buva fica lá verde. Aí quando você usa o nosso produto, a buva seca junto. É muito interessante. Ô, Dirley, para finalizar aqui o nosso podcast, eu gostaria de saber de ti, assim, ó, se teve algum momento, né, que a GFI deu aquela balançada, como toda empresa ou não, falar um pouquinho, assim, a respeito de como a GFI deu a virada de chave e agora vamos em frente e só crescimento, aprendendo a lidar com as dificuldades, né, como você falou ali das burocracias, porque todo empresário encontra dificuldade diariamente, né? É importante a gente falar disso. Mas vamos falar de superação também dentro desse grande negócio. Ah, que legal. Eu sempre falo que uma grande empresa ela não nasce pronta. Ela é moldada, ela com certeza passa vários desafios. A gente está pronto? Nunca uma empresa está pronta lá. Essa é uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo. Gente, uma empresa, quando você falar que ela está pronta para parar. Nunca está pronto. Você sempre está em processo de evolução. E graças muitas vezes aos desafios, aos obstáculos, torna a empresa mais forte, torna a empresa melhor, cria novas condições. E o exemplo muito prático disso, Dai, foi a pandemia que nós passamos. Nós não fabricávamos produto nenhum até a pandemia. Tudo nós terceirizávamos. Quando veio a pandemia, a gente imaginava que ela ia durar, 6 meses, 8 meses. Quando veio a pandemia, nós só tínhamos
a hub de produtos só tinha uma vertical de produtos. Uma única. Só vendia, o nosso forte era nutracêutico, a gente só vendia nutracêutico. O que aconteceu? 55 mil distribuidores, nem todos ativos, mas a maioria, 80% apenas consome o seu próprio produto, não revende, como eu falei, é consumo. Mas mais de 100 mil clientes compravam produtos. E o teu caro-chefe, que são 4 ou 5 produtos, na pandemia, foi tirado da matéria-prima principal. Na tirada da matéria-prima principal veio o primeiro desafio, mudar a matéria-prima e continuar vendendo pensando no faturamento, ou manter a originalidade do produto, a qualidade do produto. E a gente tomou a decisão, no momento, a mais difícil e que fez a empresa parar, e hoje eu vejo que foi a decisão mais acertada. Eu não deixei mexer na formulação do produto. E nós ficamos sem produto. Portanto, ficamos sem faturamento. Portanto, fechamos a operação inteira no meio da pandemia. E a empresa parou completamente. Só que boa parte desses projetos que você vê hoje, eles sempre vinham nas gavetas, nos projetos de mesa. No futuro, vamos ter um meio de pagamento. No futuro, vamos botar o produto do agro, que já estava engavetado. E o futuro foi adiantado. No futuro, vamos ter telemedicina. No futuro, vamos vender consórcio. No futuro, vamos fazer tudo isso. E a gente nunca tirou do papel. Depois da pandemia, eu falei, eu não queria mais trabalhar com o mercado econômico cooperativo, porque ele é um modelo que ele é lento. Não é uma pirâmide que cresce da noite para o dia. Ele é lento. Por quê? Porque você precisa vender, o cliente precisa usar o produto, ele precisa certificar, ele precisa confiar. Então, é um processo lento, porque ele é consumo, ele é distribuição de produtos e serviços. Tu imagina que tu tem hoje 9 empresas, 3 linhas de atuação, que quando você olha para a empresa, tu nem sabe exatamente o que a empresa faz. Mas cada linha de atuação tem um nicho de mercado que dá para explorar muito. Então, a gente pensou em, como eu falei no início, no consumo. Então, o maior desafio nosso foi achar força quando não tinha mais recurso, quando todo mundo foi fazer o seu próprio negócio, foi seguir a sua vida, e você falar assim, desmoronou o projeto inteiro. Só que a raiz, ela era muito profunda, muito sólida. Muito sólida. E as pessoas falavam assim, o Dirley, volta com o produto. Falei, mas como? Se o meu fabricante não voltou até hoje, o fabricante quebrou junto. O meu fabricante de colchões até hoje não voltou. Quebrou com mais de 200 funcionários. Problema judicial, problema de... Ou seja, problemas que a pandemia quebradeira trouxe. Exatamente. E eu falo para todo mundo, eu nunca vi uma empresa quebrar, parar a operação por 2, 3 anos e voltar com o mesmo nome, com a mesma empresa, com a mesma cara, com o mesmo produto. Talvez nós sejamos a primeira. Por quê? Porque a raiz nossa é sólida. O propósito, o projeto, a visão nossa é muito forte. E a gente começou com o quê? Com os produtos novamente. E crescendo com o produto, a gente já abriu os meios de pagamento para poder fomentar o nosso próprio negócio, juros baratos. Linha de crédito de banco é caríssimo. Agora, juro de fintech a 1% ao mês, falei, é tudo o que a gente precisa. Juro barato, se alimentar, começar a gerar faturamento, receita e a empresa crescer. E graças a Deus, estamos completando agora 2 anos. E é mais de 400 cidades, mais de 7 mil distribuidores. E a todo vapor, levando essa oportunidade para o Brasil e para o mundo. Que legal. O Dirley Schuster, CEO da GFI Hub de Negócios. Muito obrigada pela sua presença aqui no Pode Dar. E este é o primeiro episódio de outros que faremos, com certeza, para explicar um pouquinho mais de cada uma das ramificações, né, Dirley? Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Dai, obrigado, eu que agradeço. A GFI Hub agradece a oportunidade e tenho certeza que muitas pessoas, através do Pode Dar, vão nos assistir, vão ter um pouquinho de informação do que é o nosso ecossistema, vão se interessar. Depois a gente vai orientá-los como podem conhecer mais sobre o nosso negócio, sobre os nossos produtos, nossos serviços, nossas verticais, enfim. Mas eu tenho certeza que, se assim for, convidado, estarei aqui para falar mais especificamente das nossas verticais. Então, muito obrigado, Dai, pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. E a você que esteve conosco até aqui, muito obrigada pela sua participação, obrigada por acompanhar esta riqueza de informações que já me trouxe aqui vários gatilhos, vários alertas e já me interessei bastante pela GFI, tenho certeza que você que está nos assistindo também vai se interessar. A gente vai deixar aqui na descrição como você faz para ter acesso a essa empresa e, quem sabe, provocar a sua tão sonhada mudança de vida. Tchau, tchau.